bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus caríssimos e minhas caríssimas ouvintes do podcast do Fiz e Amigos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast e mais um episódio da nossa série de episódios sobre mecânica quântica. Hoje eu, Guilherme Aragão, aluno de licenciatura em Física da Universidade Federal da Bahia, estou novamente, como sempre, com meu colega David aqui. Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite aos meus caríssimos ouvintes aqui do Fiz e Amigos. Estamos aqui mais uma vez e hoje estamos aqui com um convidado, Felipe Gomes dos Santos Menezes. Ele que é graduado, mestrado e agora doutorando aqui pela Universidade Federal da Bahia. Sua pesquisa no mestrado está associada a estudos de termodinâmica de buracos negros no contexto de teorias efetivas inspiradas pela Looping Quantum Gravity. Muito boa tarde, Felipe. Boa tarde. Quero agradecer, né, pelo convite, né? Sou membro também do Fiz Amigos, né? Então é uma oportunidade maravilhosa estar aqui com vocês. Né? Perfeito. Beleza. A gente começa então, Felipe, a gente vai falar um pouquinho sobre gravitação quântica, especificamente sobre gravitação quântica de loops, que é a coisa que você trabalha. Uhum. Então eu queria começar um pouquinho falando sobre um pouco prévio a isso, porque a gravitação quântica ela surge de uma necessidade de você resolver uma inconsistência, incompatibilidade, não sei qual é a palavra exatamente que a gente usa, entre mecânica quântica e relatividade geral. Queria falar um pouquinho mais pra gente sobre isso, o que quer dizer, o que é essa questão que a gravitação quântica vem resolver exatamente? Certo. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque realmente o tema é longo. Perfeito, e o tempo é curto. Perfeito. Né? Assim, de modo geral, a mecânica quântica ela não é incompatível com a relatividade geral. Uhum. Né? Na verdade, ela é compatível até demais. A gente consegue fazer teoria quântica de campos, né? Que seria uma versão quântica mais geral, né, da mecânica quântica. Ela é compatível com a relatividade geral quando a gente faz teoria quântica de campos em espaços-tempos curvos, né? Então, ela não é incompatível nesse sentido. Uhum. Na verdade, ela como eu disse, né, ela é bastante compatível. Só que qual que é o problema do ponto de vista da formulação quântica que é feita nas teorias quânticas de campos com a relatividade geral, né? Além do fato de obviamente, a relatividade geral ser uma teoria clássica, né? O problema é o seguinte, nós temos 4 interações fundamentais, né? Nós temos a interação gravitacional, a interação forte, a fraca, né? E a eletrofraca, né? E a eletromagnética, né? Então, a interação eletromagnética, junto com a interação gravitacional, foi uma das primeiras interações a serem descobertas e descritas do ponto de vista da física, sim. Né? Só que a teoria eletromagnética, quando ela foi formulada pela primeira vez, ela foi formulada principalmente por Maxwell, Faraday, né? E Coulomb, né? Inspirado na lei gravitacional, né? Uhum. Então, ela foi formulada de uma maneira em que todo o arcabouço teórico que estava ali por trás da teoria era principalmente formulado em primeiros princípios, né? Então, dentro dessa formulação, a gente consegue também fazer a formulação da interação gravitacional. Só que qual que é o grande problema? Mais tarde, nós descobrimos, através de observações de certos sistemas, de que essa teoria ela não é uma teoria fundamental, né? Na verdade, o eletromagnetismo clássico não pode ser uma teoria fundamental. Por quê? Porque ele só cobre certo regime, né? Então, existem certos fenômenos que ele não consegue explicar. Então, aí nessa busca por uma teoria mais fundamental, aí eu estou fazendo um pouquinho do apanhado da teoria eletromagnética, né? Para poder chegar em qual é, digamos assim, um problema por trás da formulação clássica da gravitação, né? Então, dentro de uma formulação mais fundamental do eletromagnetismo, se formulou a eletrodinâmica quântica, né, que é uma teoria que está ali cobrindo principalmente pequenas escalas, né, escalas subatômicas, né. Para contextualizar um pouquinho do que é uma escala subatômica, nós temos que um átomo é da ordem de 10 elevado a menos 10 metros, né, um angstrom. Então, escalas subatômicas são mais ou menos dessa escala dali, uhum. Né. Então, a eletrodinâmica quântica ela foi desenvolvida, né, já é uma teoria mais moderna. Só que, por que ela é considerada uma teoria fundamental? Porque em um certo regime, ela cobre a eletrodinâmica clássica, né? Fazendo certos limites, você consegue recuperar a eletrodinâmica clássica, que seria uma teoria, a primeira teoria, digamos assim, que descreve a interação eletromagnética do ponto de vista clássico, né? Então, hoje, a teoria última que nós temos para a descrição da interação eletromagnética é a eletrodinâmica quântica,
Então, a eletrodinâmica clássica, desse ponto de vista, ela não é uma descrição última, ou seja, não é uma descrição, entre aspas, fundamental, né? Entre aspas, porque ela é fundamental sim, porque é uma teoria baseada em primeiros princípios, né? Mas ela não é fundamental do ponto de vista de que existe uma outra teoria que você consegue recuperar ela, né? Então, por isso, a nomenclatura fundamental tem que ter uma certa precisão, né? Perfeito. Então, dentro dessa inspiração, mais ou menos para a gravidade, o que é que se espera? Mais ou menos acontece a mesma coisa com todas as outras interações, né? Existe uma descrição, entre aspas, clássica, né? Que foi o percurso, a trajetória feita pela interação eletromagnética, né? Mas para as outras interações, a gente consegue sempre fazer uma descrição quântica, né? Para as outras interações, exceto para a interação gravitacional. Então, qual é a expectativa? A expectativa, e isso é um problema, né? Porque é uma expectativa, né? Sim. Um primeiro ponto é só uma expectativa de que a interação gravitacional siga esse mesmo padrão de ter uma descrição quântica também. Claro que existem outras motivações técnicas, né? Envolvidas por trás do porquê é necessário uma quantização, né? Da interação gravitacional, mas em um primeiro momento a pergunta é justamente essa, né? Por que não, né? Uma descrição clássica, perdão, uma descrição quântica, né? Da interação gravitacional. Entendi, perfeito. E de um ponto de vista mais técnico, o porquê é o seguinte: assim como o eletromagnetismo de Maxwell, que é clássico, né? Ele faz uma série de predições, ele descreve muito bem, né, a interação eletromagnética. A prova é que a gente está aqui, né, gravando esse podcast, sim. A gente está fazendo uso do eletromagnetismo o tempo todo. Perfeito. Né? Os dispositivos eletrônicos, né, celulares, enfim, todo esse mecanismo mais tecnológico é uma consolidação da teoria eletromagnética, né, clássica. Né? A eletrodinâmica quântica, ela vem para cobrir um outro regime de escalas, né, digamos assim, de escalas físicas, que a teoria clássica não cobria. Mas a teoria clássica, ela é assim, bem estabelecida do ponto de vista observacional, do ponto de vista experimental e tal. Isso também acontece com a relatividade geral, né? É uma teoria bem estabelecida, né, do ponto de vista observacional, inclusive em questão de predições, né, porque para toda teoria científica, quando você, pelo menos dentro do arcabouço da física, né, essa teoria, para ela ser forte, digamos assim, o suficiente, ela, além de descrever a natureza, né, de um determinado fenômeno, ela tem que também descrever, ela tem que predizer certos fenômenos, né? Isso aconteceu com o eletromagnetismo, né, que predisse, né, a existência de ondas eletromagnéticas. Isso também aconteceu com a relatividade geral, né, que predisse a existência de ondas gravitacionais, de buracos negros, enfim, né? Inclusive o famoso desvio do período de Mercúrio, né? Então, assim, o sucesso da relatividade geral, ele é inegável, né? Mas assim como toda teoria clássica, ou pelo menos as que a gente conhece, né, ela tem umas limitações, né? E a relatividade geral não foge desse padrão. Então, por exemplo, se nós pegarmos o grande exemplo, né, de uma das predições da relatividade geral, é a existência de buracos negros, né? E quando a gente vai, por exemplo, para a estrutura interna desses corpos astrofísicos, o que acontece? A relatividade geral, ela não consegue descrever certas regiões da região interna desse buraco negro, né? Desse objeto. Então, o que é que a gente imagina? A gente imagina que isso seja um limite da teoria clássica, né? Porque dentro de um buraco negro, pelo menos um buraco negro descrito pela relatividade geral, a gente tem o que se chama de singularidade. E singularidade nada mais nada menos do que uma região do espaço-tempo que a gente não tem uma geometria bem definida, né? A gente não consegue descrever qual de uma forma mais técnica, qual é a métrica, ou seja, qual é a geometria, qual é a configuração da geometria do espaço-tempo naquela região. Perfeito. Então, isso significa o quê? Isso significa que a teoria clássica está falhando, né, em descrever aquela região, que é basicamente o que ela faz em outras regiões. Ela descreve a geometria do espaço-tempo, que é o que a gente entende como curvatura e a gente entende como sendo o campo gravitacional, né, uma manifestação do campo gravitacional. Então, a ideia que se tem
Mas, assim, são evidências... Não são evidências, né? Mas são indicações de que, muito provavelmente, a teoria clássica ela está falhando, né, em descrever esses regimes de alta curvatura, né, ou de campos gravitacionais muito intensos. Então, a expectativa, mais uma vez, né, é uma expectativa. A expectativa que se tem é que uma teoria quântica, para a gravidade, né, ela venha para resolver esses, digamos assim, esses problemas técnicos, né, e problemáticos da teoria clássica. Perfeito. É uma coisa... a gente tem uma certa gama de teorias de gravitação quântica. A gente tem a Loop Quantum Gravity, a gente tem a teoria de cordas e, enfim, todas as suas variedades. Mas você trabalha com teorias efetivas inspiradas na Loop Quantum Gravity. Eu gostaria que você explicasse para a gente por que você acabou sendo levado para esse tipo de teoria, para essa teoria em particular. A justificativa ela é um pouco técnica e, ao mesmo tempo, ela pode ser trazida de uma forma mais intuitiva também. Técnica por quê? Porque existem evidências... Eu falo assim evidências, mas são, no fundo, indicativos. Né? Indicativos de que as teorias efetivas elas conseguem reproduzir, de forma razoável, o comportamento e resultados que são esperados assim, de teorias. De teorias eu estou falando especificamente da Quantum Gravity, né? Quando você pega a teoria completa, né? O que é a teoria completa? É quando você não está trabalhando num regime efetivo. É quando você está ali pegando realmente o arcabouço certinho da teoria, de forma rigorosa e trabalhando todos os resultados. Então, o que a gente consegue identificar, isso foi identificado, na verdade, não foi nem no contexto da Loop Quantum Gravity, mas no contexto da Loop Quantum Cosmology, né? Que foi no contexto da cosmologia em laços, é que quando a gente vai para teorias efetivas, quando a gente faz um tratamento efetivo dessa teoria... O que é um tratamento efetivo? O tratamento efetivo é quando você, entre aspas, só se inspira, né, naquela teoria e você tenta trazer os resultados daquela teoria, reproduzir, mimetizar, né, os resultados daquela sua teoria em uma teoria que não é aquela sua teoria. Né? A teoria, no fundo, seria, entre aspas, relatividade geral. Né? Não é relatividade geral, é uma teoria efetiva, que em um certo limite você pode ou não recuperar resultados da relatividade geral. Mas a ideia de uma teoria efetiva é essa. Né? É você trazer uma inspiração de uma determinada teoria de gravitação quântica ou sei lá, de qualquer outra teoria que seja. Né? Isso não acontece necessariamente no contexto de gravitação quântica. Nós temos teorias efetivas também no contexto de teorias quânticas de campos. Né? Então a ideia é justamente essa, você se inspirar nessa teoria e tentar mimetizar os resultados dessa teoria em uma outra teoria, né, sem usar aquele arcabouço tão complexo que é de aquele tratamento matemático tão rigoroso da teoria completa. Né? Então isso seria uma teoria efetiva. Então por que a gente usa teorias efetivas? Porque as teorias efetivas têm resultados que são praticamente idênticos a de uma teoria completa. Se é mais fácil você usar uma teoria que é matematicamente menos complexa, né, por que não utilizar essa teoria, sendo que ela fornece resultados que são praticamente os mesmos? Né? Então, digamos assim, seria uma inspiração mais simplificada da teoria completa. Né? Então, a justificativa é basicamente essa. Perfeito. Só continuando aqui uma pergunta rápida. O que você vê de singular? Tem algum resultado que você acha muito interessante da Loop Quantum Gravity que destaca ela de outras teorias quânticas? Acho que talvez valha também explicar efetivamente o que é a Loop Quantum Gravity. Pois é. Então, as teorias de gravitação quântica, elas têm uma péssima fama de serem teorias assim fantasiosas. Né? Então, eu não tiro realmente o mérito do termo fantasioso, né? Porque, em certo ponto, algumas teorias quânticas da gravitação, elas podem ser realmente fantasiosas. Está liberado a falar mal de teoria das cordas. Fale mal de teoria. Então, eu não quero entrar nessa polêmica. Né? Eu não quero entrar nessa polêmica, mas qual que é a questão? E aí a gente pode falar um pouquinho de teoria de cordas. Perfeito! Né? Então, o problema de teoria de cordas é que
além do fato de ela não ter evidência observacional nenhuma, né? Mas isso não é um problema, tem que deixar claro, né, que isso não é um problema exclusivo de teoria de cordas, Sim, né? Isso é um problema de teorias quânticas da gravitação, de modo geral. Mas a gente também tem que falar que a teoria de cordas ela é uma teoria bastante ambiciosa, né? Porque o objetivo dela não é só quantizar a gravidade, né? Ela é uma teoria, seria uma teoria de tudo. Sim. Né? Então ela quer explicar demais, né? Demais entre aspas, né? Entendi. A unificação ela foi uma estratégia alcançada em outras teorias quânticas, né? Mas a teoria de cordas realmente ela é uma teoria bastante ambiciosa, e a Loop Quantum Gravity ela não tem esse objetivo tão ambicioso quanto a teoria de cordas, né? Então a teoria de cordas tem alguns problemas, né? Que claro, o mais famoso é a existência de dimensões extras, né? Sim. Até 10 dimensões, né? Ou mais, né? Para você conseguir explicar sem explicar, né? Porque você tenta explicar ali usando essas dimensões extras, mas no fundo você não consegue obter nenhum dado que você consegue ali relacionar, né, com nenhuma observação experimental. Então isso é um problema para a teoria. Mas bora sair um pouco de teoria de cordas, né? Já deu de falar mal. Já batemos a conta de falar mal de teoria de cordas, tá pago. Vamos falar das vantagens da Loop Quantum Gravity, né? Que seria, digamos assim, uma das candidatas mais famosas ali que nós temos para teorias quânticas da gravidade, né? Então, quais são os resultados positivos? Primeiro, um resultado positivíssimo é o fato de que você consegue encontrar a mesma entropia para um buraco negro que você consegue encontrar quando você faz uma abordagem via relatividade geral. Né? Perfeito. Então, claro, você vai encontrar a mesma entropia, né, só que com correções quânticas, né? Então, essas correções, elas são correções que vão a zero, né, no limite macroscópico, ou seja, de buracos negros muito grandes, buracos negros astrofísicos, né? Então, isso é um ponto super positivo, porque isso indica que a teoria está consistente ali com os resultados clássicos, que é o que se é esperado para qualquer teoria quântica, né? Que ela recaia em um regime clássico dentro de um certo limite. Uhum. Né? Perfeito. Ok. Então, isso é um ponto super positivo, né? Que parece indicar que... Na verdade, parece indicar, não, indica, né? Que a LQG, que é o acrônimo para o Quantum Gravity, né? Ou gravitação quântica em laços, né? Porque a gente tem essa mania de americanizar tudo, né? Mas, sim. Mas o acrônimo é LQG, para o Quantum Gravity, ou simplesmente gravitação quântica em laços, né? Ou simplesmente laços. Então, em laços, um dos grandes resultados é o que se chama de entropia de Beckstein-Hawking, né? Que seria o resultado clássico. Uhum. E ele recai, e realmente, assim, quando você obtém a entropia via LQG, né, ele é um resultado que recai no resultado clássico. Então, isso é um ponto positivo. Né? O outro ponto positivo é que talvez seja o grande calcanhar da relatividade geral, né, que o grande calcanhar de Aquiles, que é a existência de uma singularidade dentro do buraco negro. Né? A descrição clássica, ela diz isso, que dentro do buraco negro você tem uma singularidade. E a LQG, quando você faz uma abordagem efetiva, e não necessariamente uma abordagem efetiva, né, você obtém que essa singularidade ela é resolvida. Né? Então, você consegue descrever aquela região onde antes tinha uma singularidade e agora não tem mais. Né? Aí depende do modelo. Né? Em alguns modelos acontece um bounce, né? Que é o buraco negro, ele vai evaporando e depois ele transita para um buraco branco, né? Seria exatamente o oposto simétrico do que é um buraco negro. Né? O buraco negro, tudo cai, né? Em um buraco negro. Um buraco branco, nada pode cair. Né? Uhum. Então, seria justamente isso. Mas qual é o resultado? O resultado é que aquela singularidade é resolvida. Sim. Né? Então, eu acho que esses são os dois grandes resultados tanto da teoria efetiva, né, quanto da LQG. Né? Lembrando que, mais uma vez, que teorias efetivas você pode fazer com qualquer teoria completa que seja de sua preferência. Né? Sim, você sim. pode fazer teorias efetivas com teoria de cordas, acredito, né? Você pode fazer teorias efetivas com outras teorias também, né? E aí nós temos diversas teorias candidatas à gravitação quântica, né?
Já que ela tem essas vantagens, ela tem essas soluções para esses problemas que a gravidade traz, que os problemas da gravidade trazem, por que a gente não enxerga a LQG como sendo a nossa teoria de quantização da gravidade? Tipo, qual é a limitação dessa teoria? O que faz ela não ser padrão? Essa é uma boa pergunta. Primeiro, como qualquer... É importante dizer isso, que nós não temos uma teoria final, né, para a gravitação quântica. Né? Então, assim, a LQG, assim como todas as outras teorias, ela é uma teoria ainda em construção. Então, isso significa que, embora ela seja bem fundamentada e ela tenha bons resultados, né, de um ponto de vista mais técnico, né, ela tem realmente ali coisas que precisam ser bem estabelecidas, né? Tanto do ponto de vista técnico mesmo, e quando eu falo técnico, eu quero dizer uma questão mais de construção matemática mesmo, que tem coisas que não estão ali ainda bem fechadinhas, né? Quanto de um ponto de vista conceitual, né? Então tem conceitos ainda, tem coisas que precisam ser interpretadas ainda para a gente dizer, essa teoria, ela, digamos assim, ela está muito superior assim, intelectualmente, conceitualmente, em relação a outras candidatas, né? Esse seria um primeiro ponto. O segundo ponto é uma limitação, né, que é muito interessante de se falar, que é o seguinte: a LQG, assim como outras teorias quânticas da gravidade, ela prevê um regime, ou seja, uma escala de energia, ou dependendo das unidades que você estiver usando, uma escala de comprimento em que as contribuições dessa teoria quântica elas são relevantes, né? O que é que eu quero dizer? No mundo em que nós vivemos, né, a eletrodinâmica clássica, né, aquela eletrodinâmica de Maxwell, nós conseguimos lidar razoavelmente bem com ela, nós sobrevivemos, né, desenvolvemos computadores, supercomputadores até, celulares e vários outros dispositivos tecnológicos, só utilizando a eletrodinâmica clássica. Sim, né? Só que se nós formos para outros regimes de energia, outros regimes de escala, ou seja, principalmente escalas subatômicas, a eletrodinâmica clássica ela vai começar a falhar. Né? Aí nós precisamos recuperar uma teoria quântica, né, que é aquela teoria mais fundamental que eu comentei. Lembrando, fundamental no sentido de que ela consegue, em um certo limite, cair na teoria clássica. Né? Então você consegue, você utilizando ou melhor, você precisa utilizar essa teoria mais fundamental para descrever certos regimes de escala. Né? Isso acontece também na gravitação quântica. Só que qual é a questão? Os regimes típicos da eletrodinâmica quântica são regimes ali subatômicos, né? Então são coisas, tá ali na escala de 10 elevado a menos 10 metros, né? Então seria a escala realmente o tamanho de um átomo, né? Então se você pegar 1 metro, né, uma régua de 1 metro, e você dividir em 10 elevado a 10 partes, né? Você vai ter ali esse comprimento ali e os fenômenos eletromagnéticos que são cobertos pela eletrodinâmica quântica, ou melhor, cobertos pela eletrodinâmica quântica não, mas quando a eletrodinâmica quântica supostamente deve ser obrigatoriamente usada, o que eu quero dizer isso? O que eu quero dizer com isso? Porque você usar eletrodinâmica quântica no mundo em que nós vivemos, no mundo macroscópico em que nós vivemos, seria como você matar uma formiga com uma bola de canhão. Não tem necessidade nenhuma. Sim. A eletrodinâmica clássica ela consegue cobrir tranquilamente. Então, é isso. Mas tem escalas em que você obrigatoriamente tem que usar a versão quântica, né, para que você consiga descrever a natureza daquele fenômeno. E isso acontece para a eletrodinâmica quântica em escalas subatômicas, como eu falei, é da ordem de 10 elevado a menos 10 metros. Né? Só que quando você vai... Assim, e essas escalas, elas são escalas acessíveis. Né? A gente consegue... hoje a gente já tem fotos de átomos. Né? Então a gente consegue acessar essa escala tranquilamente. A gente consegue, inclusive, acessar escalas menores, né, no LHC, né, que é o Grande Colisor de Hadrons. Nós conseguimos acessar escalas menores e interações que ocorrem em escalas de energia maiores ainda, né? Só que isso não passa muito além dessa escala subatômica, né? Então, só para frisar qual é a escala,
em que essa teoria, né, ou essas teorias tipicamente acontecem, né? Escalas subatômicas da ordem de 10 elevado a menos 10, né? Só que quando você vai para a gravitação quântica, né, as contribuições elas devem ser apreciáveis na ordem de Planck, né, na ordem do comprimento de Planck. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa teoria ela descreve, ou melhor, descreve não, né, mas ela deve ter uma descrição apreciável, no sentido de que você, observacionalmente, você vai conseguir ali medir as coisas, né, diretamente, em escalas de 10 elevado a menos 34 metros. Isso é absurdamente pequeno. Isso é inimaginavelmente pequeno. Por quê? Se você pegar um átomo, que é da ordem de 10 elevado a menos 10, né? Se você dividir o comprimento do átomo, né, o diâmetro do átomo, 1 trilhão de vezes, você ainda não vai ter chegado nem perto da escala, que é a escala de Planck. Então, do ponto de vista tecnológico, né, que nós estamos atualmente, tanto o LHC, né, que ali tem bilhões de dólares, né, rodando ali, nós não temos nenhuma indicação de, em um futuro muito distante, alcançarmos sequer uma indicação de quando vamos alcançar essas escalas de comprimento, né? Perfeito. Então, essa é a dificuldade observacional das teorias quânticas para a gravidade de modo geral, né? É a escala de energia em que as contribuições observacionais, digamos assim, diretas, né, elas são apreciáveis, né, por serem da ordem de Planck, né? Okay. E eu acho que é isso, a grande questão. Bom, como vamos nos encaminhando já para as nossas considerações finais, Felipe, eu queria primeiro já agradecer já pela sua participação, muito obrigado, mas uma coisa que a gente costuma perguntar para todas as pessoas que vêm para cá nesse programa é sobre materiais de divulgação científica que elas costumam consumir. E agora é a sua vez de responder essa questão. Na questão de divulgação científica, você consome alguma coisa ou já consumiu alguma coisa nesse aspecto? Olha, eu sou uma péssima pessoa para falar sobre nessa questão, porque eu costumo consumir materiais bastante técnicos, né? Isso, na verdade, isso é uma falha minha, né? Ou talvez seja uma falha, na verdade, da área que eu tô. Né? Porque as coisas, de modo geral, são bastante técnicas, né? Então, você não tem muita gente falando especificamente sobre isso, né? As pessoas, quando fazem divulgação científica, geralmente elas tentam, com toda razão, né, discutir assuntos mais diversos possíveis para poder trazer diferentes pessoas, né, com diferentes interesses o mais próximo possível. Uhum. Então, eu não diria que eu consumo muito material de divulgação científica, não, assim, de modo geral, né? Certas redes mais oficiais de física mesmo, né, e tal. Então, uma indicação óbvia, né, são os FISAmigos. Né? Uma indicação óbvia. Primeiro porque na equipe tem pessoas que são estudantes de física, de fato, né, são físicos realmente, que estão ali por trás e comprometidos com a divulgação do material, né, que está ali sendo desenvolvido. Então, é um material que, digamos assim, é revisado por pares. Perfeito. Né? Sim. Então, é um material que vai ser ali mais próximo digamos assim, do comprometimento científico que se pode ter, né? Seria um material revisado por pares. Mas a indicação seria especificamente para LQG ou de modo geral? O que você achar que... Cara, para divulgação científica, realmente eu não tenho indicação. Né? A minha indicação é o FISAmigos, eu acho que... É suficiente, eu acho que é suficiente, né? Eu acho que... porque assim, tem pessoas de todas as áreas dentro do FISAmigos, né? Tem pessoas da área de licenciatura, que trabalham com a educação, né? Com o ensino de física, né? Tem pessoas mais da área de física de materiais, tem pessoas da área da astrofísica, enfim, de todas as áreas, né? E quem quiser entrar, por favor, são Estamos bem-vindos, né? aceitando.
Então é isso, eu acho que o Fiz Amigos ele consegue suprir essa necessidade, né? Então eu realmente não tenho uma indicação de outros materiais de divulgação científica. Agora, materiais mais técnicos, cara, isso é muito subjetivo, para né? o nosso jovem calouro do primeiro semestre que está escutando esse episódio e falando, meu Deus, cara, eu quero estudar LQG, o que eu faço, Felipe? Cara, o meu conselho é não estude. Por quê? Pelo menos não nesse primeiro momento, né? Se dedique às matérias... Perfeito. As matérias básicas, né? Tem uma consolidação, assim, sólida realmente na física básica, né? E aí, depois, se você quiser se debruçar nessa área, você pode se debruçar tranquilamente, né? Particularmente, no meu caso, eu comecei estudando teorias de calibre, né? Que é uma formulação geral que você consegue, inclusive, trazer a relatividade geral para o contexto das outras teorias, né? Que seria uma formulação de gauge e tal. Uhum. Então, eu fiz esse percurso, né? Porque eu comecei em teoria quântica de campos, depois eu migrei para gravitação. Então, o meu conselho para os calouros, especificamente, Perfeito. não estudem, não né? Se dediquem não, nesse primeiro momento, né? Claro que depois vocês vão deixar de ser calouros, aí vocês podem estudar o que vocês quiserem, né? Inclusive teoria de cordas, né? Não, tem que, né? Se você não tiver ninguém trabalhando, vai que no futuro alguém acha, né? Vai que de fato é isso e tá todo mundo errado, né? Vai que nós temos 10 dimensões. Perfeito. Então, claro, só pra ninguém me barbarizar, né? Me crucificar, então, eu sou leigo, tá, gente? Então, eu não sei de nada. Não, pode ficar tranquilo. Tá? A gente jamais cometeria o ato cruel de usar isso aqui como corte de divulgação do episódio. Isso, pois é. Nunca faríamos isso, pode ficar tranquilo. Pois é, então, é isso. O meu conselho é se consolidem realmente nas bases da física básica, né? Foi redundante, né? Mas enfim. Tudo bem. Se consolidem na física básica. E vocês podem depois migrar para a área que vocês quiserem, né? E aí existem várias candidatas de teorias quânticas da gravidade que vocês podem se debruçar. Legal. Bom, é isso. Primeiro de tudo, né? Obrigado, Felipe, novamente pela participação no episódio. Foi um episódio muito interessante, com toda certeza. E, como sempre, muito obrigado por estar sempre aqui comigo. David, você quer mandar alguma mensagem final para os nossos ouvintes? Não estudem teoria de cordas, é tudo mentira, tá bom? Brincadeira. Eu queria agradecer mais uma vez por estar aqui nesse episódio, agradecer novamente a Felipe por dar um pouco do seu tempo para vir aqui no programa. E queria agradecer aos nossos ouvintes por estarem aqui nos ouvindo. Acompanhe o podcast do Fiz Amigas, a gente estará lançando mais episódios com a temática, não temática direta, mas a temática marginal sobre mecânica quântica sempre, para comemorar o Ano Internacional da Ciência e Tecnologias Quânticas. E é isso. Muito obrigado por escutarem o episódio e bom dia, boa tarde e boa noite. Justo.